Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática na Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouco mais sobre a teoria da concepção construtivista. Bom, pessoal, além dessa teoria ser uma grande visão, uma grande repetição do construtivismo, ela foi desenvolvida pelo psicólogo e epistemólogo Jean Piaget. No início da década de 20, o construtivismo considera que há uma construção de conhecimento e que para isso acontecer, a educação ela deve ter métodos que estimulem essa construção. Essa linha, ela entende que o aprendizado ele deve acontecer por meio do professor, mediador e dos alunos, não apenas de meros aprendizes, e sim indivíduos com informações e conhecimentos que precisam ser levados em consideração ao contexto escolar. Nisso, nós temos diversas colocações que mostram isso, até mesmo esses princípios que rodam essa ação do construtivismo, como o aluno é o centro e o protagonista do processo de aprendizado, tendo o nível de amadurecimento de cada estudante em que deve ser respeitado, mesmo se o aluno for um pouco assim atrasado, ele precisa ter o mesmo respeito que todos os alunos têm na colocação de conhecimento. O ensino ele é visto como processo dinâmico em que o aluno interage e não é estático, como acontece com a frequência de métodos de aprendizados tradicionais. O aluno vem para a aula para aprender, para se interagir com o professor. Ele não vem para poder ser autônomo da sua própria ação de conhecimento. O aluno precisa ser íntegro com a sala de aula, ele precisa ser mediador com aquilo que ele está aprendendo. O aprendizado ele é construído gradualmente e cada novo conhecimento é aprendido a partir de conceitos anteriores. Tudo aquilo que for ensinado dentro da sala, o aluno vai aprendendo de forma progressiva. Ele vai crescendo com o seu conhecimento, ele vai evoluindo com aquilo que ele vai aprendendo e com os tempos ele vai conseguindo entender que aquilo que foi passado para ele dentro da sala acaba sendo relacionado com qualquer tipo de chance que ele encontrar de forma futura. Nisso, observamos que o construtivismo ele coloca diversas formas de uso, até mesmo na sua aplicação. Vamos ver como que isso funciona dentro da sala de aula. É importante destacarmos que o construtivismo ele deve ser aplicado com qualquer por todos os professores da unidade escolar e que haja uma formação continuada que garante que essa maneira de trabalhar com a construção do conhecimento seja praticada em todas as turmas. A escola ela precisa optar por essa linha pedagógica, porque ela é mais precisa por sistematizar o aprendizado, de maneira em que o aluno realmente, entre a jornada intelectual de construção do conhecimento, seja mediada. Coloque em termos práticos no dia a dia da escola, para que a instituição possa adotar o construtivismo, em que o estudante precisa ter um tutor que deve ser o professor. Esse profissional ele precisa conhecer a proposta, bem como respeitar os limites do progresso individual de cada aluno. Ele precisa ser progressista com o processo que ele está tendo. Ele precisa saber que aquilo que está sendo passado em sala de aula precisa ser respeitado por cada um dos alunos, que cada aluno tem o seu tempo, que cada um desses alunos precisa ser mesmamente progresso, ele precisa ter a sua própria linha de progressão, então cada aluno precisa ter o seu tempo ali, até mesmo essa questão. Aí nós já entramos nessa questão que é do papel do professor. O que o professor precisa estar aí sendo ali efetivo nessa questão aí do construtivismo, em que mesmo nessa base construtivista, o professor ele não é apenas um transmissor unilateral de conhecimento, em que ele tem o papel de ser um facilitador, um mediador e um orientador durante a aprendizagem, que é construída logicamente pelo aluno. Ou seja, esse profissional ele precisa estar dentro da especificidade de cada aluno. Ele precisa estimular para que ele seja o protagonista do conhecimento, aprendendo ou não a entender essas coisas. O professor ele tem a função de contextualizar o aluno em diferentes circunstâncias que promovem o conhecimento, que podem ser de formas teóricas ou de formas práticas. Quando está diante dessas situações, o estudante precisa encontrar soluções e, assim, ele constrói o próprio conhecimento. Na abordagem construtivista, o professor tem a forma de incentivar os alunos a buscarem novos conceitos, novas maneiras de conhecer e também de compreender o mundo ao seu redor.
o que é apresentado em sala de aula. Como nós podemos perceber, o empregar o construtivismo na educação é uma maneira de trazer o foco principal do ensino para uma aprendizagem interativa, que relaciona a interação do indivíduo como meio. Os estudantes, eles se sentem estimulados a aprender porque eles conseguem perceber conexões entre os conteúdos abordados em sala de aula e a vivência no dia a dia. Tudo aquilo que está sendo posicionado dentro da sala de aula se coloca de uma forma geral, até mesmo para o desenvolvimento cognitivo e até mesmo prático da criança. Como diz Piaget, até mesmo nessa questão, em que o desenvolver cognitivo, sendo da criança principalmente, sendo considerada para o aluno, é uma forma comum de transmissão comum. Para Piaget, que é o criador da teoria construtivista, ele considera 4 fatores que são essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança, sendo eles o biológico, que é relacionado ao crescimento orgânico e também à maturação do sistema nervoso, em que o aluno vai tendo mais senso ali, vai tendo mais pensamento, vai tendo mais maturidade para entender os fatos que são mostrados ali. O segundo, que são as experiências de exercícios, em que é obtido na ação da criança sobre os objetos. Nas atividades que ele for fazer, ele vai conseguindo ter uma interpretação melhor, uma ideia melhor do que vai estar passando ali, das interações sociais em que ele se desenvolve por meio da linguagem e da educação. Ele consegue interagir com a turma, consegue interagir com o professor de uma forma diferente. O nosso quarto, que é a equilibração das ações, em que está relacionado à adaptação do meio ou às situações em que o aluno vai tendo ali uma percepção do espaço que ele vai estar tendo aprendizado, sendo a forma como ele está aprendendo ou onde ele está aprendendo, que significa uma forma comum, de uma base comum. O conhecimento e a aprendizagem também, que é afirmada pelo construtivismo, que o conhecimento é o resultado da construção pessoal do aluno. O professor é um importante mediador do processo de aprendizagem. A aprendizagem ela não pode ser entendida como resultado do desenvolvimento do aluno, mas sim como o próprio desenvolvimento do aluno. Piaget afirma que quando uma criança interage com o mundo à sua volta, ela atua, ou seja, ela interna de forma externamente e muda a realidade em que ela vivencia. Para que isso aconteça, a criança ela deve ter um esquema de ação. E é por meio desse esquema de ação que a criança organiza e interpreta a ação para que ela seja praticada. É uma estratégia e uma ação generalizável de forma que a criança consiga se adaptar às mudanças ocorridas em seu meio e que, de forma consequente, ela siga 2 mecanismos necessários à elaboração de novos esquemas, assimilando e acomodando as diversas especificações comuns. A assimilação e a acomodação, ou seja, que seria a equilibração, ou seja, em que o ambiente social, o ambiente físico, ocasionam oportunidades de interação entre o sujeito e o objeto, em que geram conflitos e, de forma consequente, uma reestruturação pelo sujeito de suas construções mentais anteriores. O equilíbrio ou a equilibração surge quando o indivíduo ele organiza os próprios conhecimentos, quando ele coloca em ordenação as suas próprias ideias. Já a assimilação ocorre quando novas experiências ou informações são introduzidas na estrutura cognitiva da criança. Quando o aluno acaba recebendo novos conteúdos, quando o professor está lá passando no quadro, ele está explicando a matéria. Quando aquelas ideias estão introduzindo dentro da cabeça do aluno, dentro das ideias cognitivas da criança, nós chamamos de assimilação, porque o aluno está aprendendo, está assimilando que aquilo que dentro das suas estruturas mentais, o conhecimento, as palavras que estão sendo dissipadas ali pelo professor. Já essa acomodação acontece quando a criança modifica suas estruturas cognitivas para enfrentar o novo. Ou seja, quando acontecem esses mecanismos, a criança se encontra no estado de equilibração. Essa acomodação é quando o aluno pega o conhecimento aprendido e coloca aquilo dentro de uma atividade, começa a entender, começa a formular seu próprio entendimento da matéria. Quando eu estou explicando uma matéria no quadro, o aluno pega aquela matéria ali e resume ela em uma palavra. Mas aquela palavra vai ser uma palavra-chave para ela entender o conteúdo explicado, conseguir passar para a turma, conseguir ter uma ideia mental daquilo que foi passado para ele em sala de aula. Nisso nós temos também o pensamento e a linguagem, em que para Piaget a linguagem não é logicamente suficiente para explicar o pensamento.
uma vez que este tem raízes na ação e também nos mecanismos. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Mecanismos sensomotores em que essa origem seria tratada de forma progressiva. A origem do pensamento é anterior à linguagem, ou seja, é independente dela. A linguagem é uma construção da inteligência e tem como origem no estado sensório-motor, quando se inicia a função simbólica. Quando o aluno começa a transmitir ali, começa a falar sobre o conteúdo, nós temos uma ação comum da linguagem. Quando ele tem essa transmissão, quando ele fala com inteligência, quando ele fala com sabedoria, com conhecimento, quando ele organiza suas ideias para poder falar, em que essas estruturas da linguagem não são ofertadas pelo ambiente, mas sim são concebidas pelo nascimento e desenvolvidas no dia a dia. Uma palavra nova que o aluno aprende, uma palavra difícil que o aluno entende, é colocada como uma questão comum da linguagem. Piaget afirma que o desenvolvimento da linguagem é um processo de equilibração progressiva, pois uma permanente passagem de um estado de menor equilíbrio para outro. Piaget também denomina que a fala privada de fala egocêntrica, uma vez em que a função simbólica não está desenvolvida de forma inteira, em que por meio dessas vertentes ele pode entender que o funcionamento comum da criança pode ser por base aplicada e até mesmo por base internativa daquilo que a criança tem por entendimento comum, né? Nisso nós já entramos nessa questão voltada para o ambiente e também sobre o alfabetizador. Para trabalharmos essa visão do construtivismo, então nós devemos entender que as concepções que uma criança tem da língua escrita são, logicamente, o escrever e o falar. Logicamente, a compreensão da criança é diferente da compreensão dos adultos, sendo a obrigação do educador entender esse processo. Como educadores, nós temos que entender o que a criança está transmitindo para a gente. Se a criança está pegando ali um objeto, está colocando ali na frente, ele está fazendo um gesto, como educadores, nós temos que entender essa transmissão de conhecimento. O que a criança está querendo dizer com aquilo? O que o aluno quer dizer quando ele faz aquele gesto, quando ele bate ali aquele objeto na mesa? Qual que é o sentido interpretativo que o educador precisa abordar ali nessa transmissão? Ao mesmo tempo, o professor deve lembrar que a criança, as conquistas que ela fez antes de formular a sua ideia errada, com o objetivo de estimular o seu entendimento. Esse olhar do educador sobre trás acrescimentos são obtidos pela criança e de extrema importância, sendo uma característica principal do construtivismo. Os alfabetizadores devem compreender as produções da criança e saber respeitá-las, vendo-as como construção genuínas, iniciadores de progresso e não de erros. São os erros construtivos em que o professor deve criar desafios para seus alunos em contextos que façam sentido para eles, deve estimular a criticidade, a pesquisa, a discussão, o debate, devendo ser estimulado em qualquer uma dessas áreas. Deve compreender que essa produção, sendo feita comum pela criança, deve ser colocada. Então o professor ele deve entender que o aluno ele deve passar por desafios. Ele deve ser desafiador, ele deve ser desafiado, ele deve ser desafiador, ele deve ser pesquisador, ele deve ser discursivo e ser debatoso. Ele deve saber debater com aquilo que está sendo aplicado.
Porque quando o aluno começa a enfrentar as suas próprias ideias, começa a entender, começa a criticá-las, ele se torna um grande mentor, um grande organizador das ideias. Ele consegue entender a forma geral do conhecimento, consegue entender que o aprendizado que ele teve na sala de aula, que ele teve naquela cadeira, valeu a pena, porque ele organiza as ideias, ele coloca ali as ideias ali em funcionamento. Nisso, nós entramos também nesses estágios de desenvolvimento em que o aluno consegue entender o progresso comum da educação. O curso de Wiesmann ele também defende que as crianças da educação infantil devem ter contato com a língua escrita. A professora, ao ler para uma criança, ela proporciona que esta conceba a leitura assim adquirida, com o interesse de escrever. Tanto para a leitura quanto para a escrita, devem estar presentes no meio alfabetizador. Depois dessa escrita, entendemos que as ideias que a criança tem de escrita e de leitura, todos os processos que ocasionam as mudanças nas concepções infantis, devem ser ligados aos conflitos gerados pela interação sujeito-objeto. Na sala de aula, ela deve ser enriquecida com as atividades que englobem a discussão, a reflexão e principalmente a tomada de decisões. Os alunos são responsáveis pela própria defesa e também pela justificativa de ideias. A formulação de cada uma delas se dá por meio de formas diferentes. Esses estágios nós temos como base assim, o sensório motor, que ocorre entre a idade de 0 a 2 anos de idade, em que tudo se dá pelas sensações e pelos movimentos da criança, em que coopera para que ela desenvolva os primeiros esquemas de ação. Aparecem os reflexos básicos dos bebês, que mudam conforme a maturação do sistema nervoso e a interação com o meio, e ainda não estão envolvidos em representações mentais e também pensamentos. Aí nós já entramos agora no nosso segundo nível, que é o pré-operatório, ocorrida dentro de 2 a 7 anos de idade, em que a criança começa a desenvolver sua capacidade simbólica, não dependendo exclusivamente de suas sensações em movimento, em que ela passa a distinguir o significante, a imagem, a palavra, o símbolo do significado do conceito. Por exemplo, a criança, ela ao ver a mãe com uma bolsa, ela compreende que ela sairá de casa. Ainda não compreende a reversibilidade. Ela compreende que 6 mais 1 é igual a 7, mas não compreende que 7 menos 1 é igual a 100, é igual a 6. Tendo como esse pensamento animista, dá vida aos seres inanimados, pensamentos egocêntricos e também particulares da realidade. Esse raciocínio transdutivo, o raciocínio particular, que seria a banana verde que causa dor de barriga, então o abacate verde que também causa dor de barriga, são percepções que a criança vai entendendo e nessa colocação ela vai compreendendo aquilo que vai ser cada vez mais positivo. Chegando também no nosso próximo estágio, que é o operatório concreto, ocorrida de 7 a 11 anos de idade, em que a criança começa a pensar de forma lógica. No entanto, ainda precisa do auxílio da realidade concreta, mas ela consegue desenvolver o pensamento reversível, em que ela sai do pensamento transdutivo e começa o pensamento indutivo, em que interioriza a ação ou a previsão de um resultado que vai acontecer em particular, do particular para o geral, em que ela abandona o pensamento egocêntrico e passa a pensar no mundo de forma sociável. Dessa forma, ela percebe que as regras para todos, tenta compreender o pensamento dos outros e, ao mesmo tempo que procura transmitir o próprio pensamento, consegue entender que as propriedades comuns das suas ideias são organizadas de forma diferente. E ali chegamos ao nosso último estágio, que é o operatório formal, dos 11 e 12 anos em diante. Encontramos nessa fase um adolescente que utiliza um raciocínio hipotético-dedutivo, que elabora e testa suas hipóteses, alcança a abstração, entende que a linguagem é de importância extrema, pois com ela ele poderá formular hipóteses e também realizar pesquisas. Por meio dessas transições de estágio, o aluno consegue entender as suas próprias ideias, consegue ter para si mesmo aquilo que ele entende. Se o aluno, sendo mais novo, ele consegue entender que 1 mais 1 é igual a 2, mas futuramente ele vai começar a fazer contas mais lógicas. Ele vai começar a entender que aquilo que começa a ser mais priorizado lá no futuro começa a ser mais valorizado por ele e começa a ser mais compreensível quando ele tem aquela própria visão, aquele próprio conceito até mesmo para ele mesmo, até mesmo de interpretar e realizar uma ação que esteja ali incorporada dentro do seu eixo ali, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas anteriores,
possam mandar no nosso e-mail que nós vamos estar respondendo isso o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!